estão bem, irmãos? Obrigado aí pelos irmãos que nessa manhã tão preciosa cooperam conosco. Meu amigo ali, que a gente de vez em quando pega uns entreveros teológicos, Altemir, o meu personal, como que fala de barba? Barbeiro? Personal barbeiro. Se eu tiver feio, vocês falam com ele aí, viu, irmãos? Pra ele dar uma ajeitada, né? Acho que tem que nascer de novo, isso, né, de repente, né? Pra você. As amadas irmãs que estão ali atrás também, Deus abençoe vocês, viu? Os demais, eu sei que é daqui da casa, alguns, infelizmente, não puderam estar conosco, uns com justa razão por não estar, outros talvez foram vencidos pelas cobertas. Fala baixo. Que hoje está frio, né, irmãos? As cobertas hoje trabalharam bem na vida de alguns irmãos e não, e fica mais um pouco, tá tão bom aqui. E o irmão, a irmã, de repente não conseguiu se desvencilhar, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, uma palavra para você na manhã de hoje. Você poderia dizer isso ao seu irmão? Irmão, tem uma palavra para você aqui hoje, hein? Aí você que ouviu, tem para você também. Não é? Glória a Deus. Eu vou pregar num livro, eu quero conversar com vocês sobre um assunto, talvez um livro que, de verdade, irmãos, os pregadores evitam de falar muito nele. Não dá ibope. Não dá like. Apocalipse. Pastor, o senhor tem certeza que você vai pregar sobre isso? Tem, irmãos. Tenho certeza. Amém? Vamos lá? Apocalipse, capítulo de número... Cadê? 1. Versículo de número 9 em diante. Amém? Eu, João, irmão vosso, companheiro convosco nas aflições e no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que me dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito, como um cinto de ouro, e na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés eram semelhante a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Pai Celestial, esse é o tempo, é o momento que o Senhor nos reservou para ministrar a sua palavra. Senhor, que teu Espírito Santo coopere conosco, graciosamente, nos corações dos meus irmãos, operando, Senhor, de uma forma extraordinária, trazendo a eles, Senhor, fatos inquestionáveis acerca da sua vida e relacionamento com o Senhor. Que essa palavra, Senhor, na manhã de hoje, tenha um livre curso, sem nenhum impeditivo, sem nenhum impedimento,
sem nada que possa, porventura, tentar bloqueá-la, mas que teu filho tenha pleno discernimento, entendimento de quem é que fala com ele. Senhor, não sou eu um homem, eu apenas sou um porta-voz de todo esse conteúdo. O Senhor há de gerar no meu coração as palavras, as frases, e eu conto com o auxílio do Teu Espírito Santo na manhã de hoje, Pai. E o Teu Espírito Santo é quem vai aplicar essa palavra ao coração, à vida de cada um dos Teus filhos, porque o tempo se aproxima, Senhor. E nós louvamos o Senhor por isso. Amém. Amados, eu quero colocar um tema nessa ministração, até para ficar mais fácil e tudo mais. E o tema que o Senhor Deus me deu ontem, até quando estava estudando um pouco sobre ela, eu não tinha esse tema, mas hoje pela manhã eu me levantei para terminar algumas informações que vinham no meu espírito. E o Senhor me deu um tema para eu colocar nessa ministração, que é discernindo os tempos e estações. Discernindo os tempos e as estações. Primeiramente, eu quero que você entenda qual é o significado da palavra na língua portuguesa discernimento. Discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. É a capacidade de avaliar as coisas com um bom senso e clareza, juízo e tino. Discernimento é isso. É fato e é verdade que nós vivemos um tempo difícil, irmãos. Eu, pelo tempo que tenho de evangelho, 30... Deixa eu fazer as contas aqui, irmão, peraí. 39 anos de evangelho. 39 anos. Eu aceitei Jesus, eu era um garoto ainda. 19 para 20 anos. Hoje um senhor de meia idade, cabelos brancos, né? Como vocês estão vendo aí e tal, não precisa nem ficar falando muito, né? Até pega mal. Quem vai me ouvir pensa que é um jovem, mas é um senhor, é um tiozinho. É um tiozinho, como a garotada gosta de se expressar. Quando eu via ministrações naquela época sobre o Apocalipse, confesso com você, eu tremia na base, irmãos. Tremia, ficava com medo. Quando eu via falar sobre os fins dos tempos, sobre as questões que estão envolvidas nesse tempo, eu ficava com medo. E eu ficava pensando, pegava a se pensar, como seria esse tempo? Por mais difícil que já lá naqueles longínquos anos 80, 80 e poucos, eu já via muitas situações que eram aterradoras com relação aos anos anteriores, dos irmãos dos anos 70, dos anos 60, dos anos 50. Mas eu nunca, de verdade, imaginei que esse tempo fosse isso que nós estamos vendo aqui. Isso é tão surpreendente, irmãos, para nós. E a gente vê cada dia uma novidade absurda. Uma novidade assim que nos deixa até boquiaberto sobre as coisas que estão acontecendo aqui. Se falássemos lá atrás dos acontecimentos de hoje, as pessoas iam dizer, não, você viu esse filme onde? Onde foi que você viu esse filme? Não, isso não vai acontecer nunca, jamais. Essa liberdade que as pessoas têm nos dias de hoje, não, isso é impossível. E chegamos ao tempo, irmãos. Ele está aí, claro como o sol. Então, eu nunca imaginava, mas meditando nos últimos dias sobre isso, como que
A igreja, irmãos, de certa forma tem se deixado enrolar pelos acontecimentos desse dia, ao ponto de fazer conforme aquele companheiro de Paulo, Demas, que o abandonou na dificuldade da perseguição. A Bíblia diz que Paulo dizendo ali, olha, eu estou sozinho, não tem ninguém aqui comigo, só apenas Lucas está comigo. Demas amou o presente século e me abandonou. O que nós estamos vendo, irmãos, é um amor tão, acho que a palavra é essa, exagerado, eu ia falar outra, mas fica com essa mesmo. Um amor tão exagerado pelas coisas do mundo que estão fazendo com que muitos cristãos se enrolem, se embaraçem, e passem a amar o presente século mais do que Deus, mais do que a palavra. Eles amam de tal forma, irmãos, o presente século, um amor tão imenso, que eles esquecem de arrebatamento, que eles esquecem que a palavra registra que Jesus vem buscar um povo seu especial de boas obras, que eles esquecem que existe um Deus que comanda todas as coisas, que eles esquecem que existe uma vida para a gente viver. Uma vida fora essa vida miserável que, por mais que as pessoas acham que é boa, o Senhor tem uma vida melhor que essa. Então o discernimento na vida de muitas pessoas está faltando, eles não estão tendo. Nós estamos semelhantes, meus irmãos amados, a mão de lavradores. Pastor, como assim mão de lavradores? Se você for pegar no cabo de uma enxada hoje, até meio-dia sua mão está cheia de calo. E no outro dia você não aguenta pegar mais aquela enxada, porque a sua mão está dolorida. Mas a mão de lavrador, ó, está tão calejada que uma enxada para ele não quer dizer mais nada. A mão está totalmente calejada. Estou mentindo, meus irmãos que veio da roça, lavradores aí, que tem alguns irmãos que veio de uns lugares longínquos como esse. A mão fica calejada, os calos não doem mais. Mas, pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não estou falando de mão calejada, estou falando de mente calejada. Não faz efeito mais a palavra. A palavra vem, ela não faz mais efeito. O Senhor orienta, não faz mais efeito. O Espírito Santo talvez tem tido dificuldades com alguns, porque ele fala a mesma coisa sempre, o povo não presta atenção no que está sendo falado. Vivemos, irmãos, um tempo onde as pessoas estão totalmente sem discernimento de tempos e estações, conforme nós tocamos até esse tema aqui. Mas Deus nos dotou de capacitação, irmãos, plena inclusive, para saber como estaríamos neste momento fatídico da história. Vivemos exatamente esses tempos, e para qualquer direção que eu ou você olhe, os sinais estão lá. O sinal está lá, o sinal está acolá, o sinal está ali, o sinal está acolá. O sinal do quê, pastor? Sinal de um fim de tempo. Não tem como se esconder isso, ele está lá, claro. Ok? Então isso, o Senhor nos capacitou desse discernimento para entendermos esses sinais que estão ali, diante dos nossos olhos, está lá, diante dos nossos olhos, por onde quer que a gente vá, os sinais estão lá. Vemos os sinais junto com, que tipo de sinal? As ações governamentais. O que a Rússia tinha que invadir um país na sua ganância por terra? Invade um país chamado Ucrânia, se encaixa perfeitamente nas orientações de Jesus, de guerras e rumores de guerras. Então as ações estão nos governos, as ações, ou seja, os sinais estão nas condições meteorológicas, porque nós vivemos um tempo maluco, onde é possível 4 estações num único dia. Olha aqui o nosso Brasil.
Hoje está fazendo frio, não era para fazer, não. Era assim porque nós estamos no tempo do inverno, né? Então não pode se queixar do frio no dia de hoje. Mas já aconteceu frio no verão. As condições meteorológicas estão meio que malucas. Isso é sinal do fim dos tempos? Sim, é sinal. Outro sinal claro, categórico do fim dos tempos, as profecias ditas lá atrás, elas acontecendo. Exemplo disso, irmãos, em 1948, quando Israel se transformou num Estado, era impossível disso acontecer, e ele aconteceu. Isso foi em 1948, não tem ninguém dessa época aqui. As pessoas de 1948 devem estar por volta de, hoje, 70 e poucos anos de idade. Não tem ninguém com essa idade aqui hoje. Nem você, Marcos, e nem eu também, que somos mais velhos, né? Não temos 70 ainda, não. Fique sossegado, irmãos. Nós estamos na casa dos 50 e pouco, quase 60, mas 70 ainda não. E é uma realidade, 1948... não era possível Israel vir uma nação. Por quê? Profecias ditas. Uma das maiores profecias ditas, irmãos, que a gente tem como discernir o tempo, que já foi dito lá atrás, estão se cumprindo nas famílias, onde filhos estão matando pais e pai matando filhos. Ali, profecias ditas lá atrás. Mas, acima de tudo, o maior de todos os sinais está onde, meus irmãos? Hoje pela manhã eu perguntava para minha esposa, ela falou, o governo, tal, os sinais é assim, assim, assim. Eu falei, não, mas o maior de todos, os sinais na sua concepção. Eu perguntando para ela, o tempo, não, tudo isso são sinais que estão um tanto distante de nós, né? O tempo, o governo, as ações governamentais, as guerras, mas o maior de todos está mais perto de nós do que a gente imagina. Qual é? O amor de muitos se esfriando. Esse é o maior de todos os sinais. O amor se esfriando. Não estou falando nem o amor do povo do mundo, estou falando do amor do povo da igreja. Porque nossa tratativa aqui hoje não é com o povo do mundo, não. Nossa tratativa é com você, face to face, igreja. Eu não estou falando com o povo do mundo, eles nem me dão ouvido. Estou falando com você que me ouve. Estou falando com você que é o meu espectador nessa manhã, seja aqui, nesse local, ou seja até onde esse vídeo for. É com você que eu estou falando. É com você que o Espírito Santo está lembrando na manhã de hoje. O amor de muitos estão se esfriando, de repente até o seu amor, o meu amor, o nosso amor está se esfriando e a gente nem tem percebido isso, irmãos. A coisa está correndo, 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 correndo e a gente não tem percebido. E nos últimos dias os tempos seriam tão difíceis e trabalhosos e o diabo agiria de uma forma sorrateira. Uma forma que você, a gente não percebe. Agindo, às vezes, dentro da igreja, envolvendo até a liderança. Ok? Fazendo com que você se embarace cada vez mais com as coisas dessa vida. Mas Jesus não lhe chamou para isso, porque Jesus me chamou e chamou você para a liberdade. Foi para isso que Ele nos chamou, para a liberdade, não para alguma coisa que prendesse você. Então, irmãos, o maior de todos os sinais estão onde? Está onde? No comportamento das pessoas. E falando sobre comportamento delas, onde os sinais, para nós cristãos, fica evidente, categórico, nos leva a considerar com muito mais intensidade as palavras e o ensinamento de Jesus. Ó, irmãos, isso aqui tudinho para falar com vocês hoje. É que fecharam a porta lá, irmão Edmilson, vai buscar a porta, bota lá e não deixa ninguém sair daqui, hein? Enquanto eu não terminar isso aqui, ninguém vai embora. Tá certo?
Então isso deixa muito claro esse amor de muitos se esfriando, irmãos, e a aplicabilidade dos ensinos de Jesus nos levando a entender de uma forma muito clara, quando ele nos ensina em vários pontos dos evangelhos sobre o comportamento das pessoas. Quer ver uma coisa? Abre lá sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 30. É apenas um dos ensinamentos do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 30, que fala lá sobre uma questão onde que as pessoas hoje pouco ligam para ela, que é uma questão do adultério. Por exemplo, né? Jesus Cristo ensinando, versículo 27 de Mateus capítulo 5. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já cometeu adultério com ela. Olha o nível, olha como Jesus sobe a régua. Inclusive, até mesmo no Antigo Testamento, o homem poderia ter até várias mulheres, mas Jesus sobe a régua de tal forma que não dá essa opção a ninguém de ter mais que uma mulher. E eu não sei de verdade como o cara tem mais que uma mulher, porque uma mulher é caro e dá trabalho. É artigo para os jovens solteiros. É artigo de luxo. Não é para qualquer um. É caro e dá trabalho. E o cara se aventura em ter mais. Versículo 29. Portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira para longe de ti. É melhor do que perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Não, Jesus, o senhor é muito incisivo. Como que eu vou arrancar o meu olho? Pego uma faca, lanço, arranco o meu olho, fico cego. Que jeito é isso? Talvez esse sentido literal, irmãos, onde as pessoas não conseguem entender e até evita de ler o livro de Apocalipse, porque Apocalipse tem muitos enigmas que as pessoas não conseguem entender. Ah, meu Deus, uma besta surgiu do mar, o que é isso? Ah, meu Pai do céu, e esses monstros que falam a palavra, e agora? Não é assim? As pessoas ficam com medo por conta de ser algumas coisas que você não consegue decifrar, e não conseguia decifrar lá à época de João, mas hoje é possível. Totalmente possível, irmãos. E quando o Senhor Jesus traz esse ensino sobre o adultério aqui, falando de arrancar o olho, e mais à frente ele fala até mesmo de arrancar a mão direita, o que ele queria dizer com isso? Se algo te faz tropeçar, se algo te faz com que você não acesse o melhor de Deus, está lhe prejudicando, separa, arranca, até mesmo o seu olho, até mesmo a sua mão. Vou dar um exemplo claro. Isso aqui é um olho. Isso aqui é um olho. Redes sociais é um olho. Se isso te faz tropeçar, cancela. Deleta, joga fora. Inclusive tem alguns celulares, se você for pegar, ele te dá esse aqui mesmo, ó, olha aqui. Pastor, o senhor vai falar isso? Vou, eu preciso falar, irmão, eu estou envolvido nisso aqui. Não é só você não, essa palavra está falando comigo em primeiro momento, até com vocês. O Senhor não exige só de vocês, não exige de mim não. O Senhor não exige uma santidade da sua igreja, não exige da sua liderança. Muito pelo contrário, irmãos. Eu tenho que fazer exatamente aquilo que eu prego. Se eu não fizer, eu estou errado, eu sou hipócrita. Eu não tenho medo disso não, meus irmãos. Conforme muitos pastores até pregam, eu faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu faço sim, porque eu prego sim, e eu preciso viver sim. Tem esse aqui, esse meu celular novo aqui, ele me dá, inclusive, sobre as questões de redes sociais. Só na rede social, um prazo de 10 minutos que eu utilizei o celular, 7 foi rede social. É impossível isso, irmãos, é muita coisa. E no final do dia, mostra o aplicativo, se você tiver coragem de acessar, vai mostrar que você gastou muito mais tempo com a rede social do que com o Senhor. Para vergonha nossa, isso é uma verdade, isso é comigo. Deus está falando comigo.
A gente perde muito mais tempo com isso aqui do que com a palavra, irmãos. Perde muito mais tempo dando like do que com a palavra. Perde muito mais tempo vendo a vida dos outros do que com a palavra. Perde muito mais tempo vendo corpos esculturais do que com a palavra. O que é isso, pastor? Nós estamos sendo engodados. Estamos sendo enganados, irmãos, e de maneira sorrateira. E pasmem, o diabo já não está tendo nem mais medo de algumas orações nossas não, viu? Zero, nada, medo algum. Nós confundimos tudo, irmãos. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde as coisas têm ficado difíceis. A banana está comendo o macaco. Inversões de valores total. O poste está fazendo xixi no cachorro. Pastor, você está nervoso? Não estou nada, irmão. Vou até tomar água. Só indignado. É diferente. E a pastorzada, irmãos, vão dar conta. Vão dar conta. Até você, pastor, que está pregando. Sim, eu sei disso. A gente vai dar conta. Segura o relógio, um irmão que tem fé aí para orar, para o relógio ficar seguro e não passar daquele tempo ali. Preciso dessa oração hoje aqui. Então, nós estamos nos tornando uma geração indesculpável. Não tem como você se desculpar. Ok? E quando lemos sobre a possibilidade de arrancar o olho, ou arrancar o braço, a gente até fala, Senhor, mas isso é muito, muito forte, isso é muito extremo. Por que consideramos essas coisas como fortes, irmãos? Porque a nossa mente não foi renovada. Porque o dia que ela renova, isso é tão simples para nós. Arrancar um olho. Não é arrancar de forma literal, não. Mas é arrancar. Eu estou conclamando você, de repente, até pensar, viu, no seu Facebook. Pastor, é verdade? É. Joga fora isso aí, irmão, se isso te atrapalha. Seu Instagram, joga fora também, se isso te atrapalha. Isso nada mais é, nada menos é do que luxo. Eu sou de uma geração que nem celular se tinha, irmãos. E eu vou deixar um negócio me amarrar? Eu não posso. É muita idiotice da minha parte. Por que consideramos essas coisas, irmãos? Porque a nossa mente não foi renovada. Mas quando a gente renova a mente, a gente vai entender que o olho é celular, redes sociais, TV, Netflix, HBO. Prega, igreja. Fala outra aí. Futebol. Futebol, escuta aí os irmãos futebolistas. Ah, pastor, mas você não gosta de futebol? Gostei, irmãos. Hoje nem ligo muito. Mas, irmão, pelo amor de Deus, a gente... Não sei nem se eu devo falar. O futebol está tão intrínseco na vida de alguns, irmãos, que eles fazem questão de botar camisa até para vir pregar. Ô, pastor, mas você é muito radical, né, irmãos? É verdade, a gente nem liga mais. Eu tenho um amigo meu que ele é muito radical. E ele falou, pastor, ele é um pastor também, ele falou, pastor, esses dias, Copa do Mundo, época de Copa do Mundo, o pastor lá na igreja, rapaz, ele botou um telão dentro da igreja, pastor. Os irmãos assistindo futebol dentro da igreja. Mas não posso ser patriota assistir o futebol? Pode, mas dentro da igreja não, irmão. Igreja não, não. Ó, irmãos, eu sou de uma época que nem comer dentro da igreja se comia. Ah, mas isso é muito religioso, pastor. Era a época, irmãos. Mas sabe o que é? A gente vai se permitindo, se permitindo, se permitindo, se permitindo. E estamos chegando onde estamos chegando, irmãos. Festas temáticas, né? É o time de futebol, é isso, é aquilo. Irmão, pensa bem, irmãos. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou.
Você pode torcer para o seu time? Pode. Pode até de maneira velada, que seria até melhor. Você não precisa exteriorizar nada, não. Aí tem alguns irmãos que nem vai vir mais com a camisa dos times perto de mim agora, né? Você que sabe, irmão. Abra sua Bíblia lá, por favor, em Efésios capítulo 4, versículo 17. Preciso avançar com essa palavra, que tem muita coisa ainda. Pastor, o senhor parece que veio de férias, parece que guardou tudo lá, essa bomba ninja, e vai jogar na gente aqui. Efésios capítulo 4, versículo 17. Olha lá só o que diz esse capítulo e esse versículo, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 17. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como, não andeis mais como andam outros gentios. Deixa eu ver se está aqui. Outros gentios, cadê o resto do versículo? Olha lá. Na vaidade dos seus pensamentos. É Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. Não, mas essa igreja é muito radical. Por isso que a gente está no que a gente está. Você lembra que eu li, peguei por base o texto de Apocalipse? Lembra? Esse é o texto que eu, inclusive, isso aqui é só a introdução, agora vamos pregar mesmo, tá certo? A introdução do texto de Apocalipse, ela fala sobre 7 igrejas, irmãos. Estudiosos da palavra dizem que essas 7 igrejas eram 7 eras da igreja, 7 eras da igreja, 7 momentos da igreja, 7 tempos da igreja. Alguns estudiosos dizem que era a igreja em específico, cada uma delas tinha essas características. E outros estudiosos dizem que nós vivemos exatamente o tempo de todas elas juntas. E eu quero ficar com esse tempo de todas elas juntas. Todas as igrejas, sem nenhuma exceção, está vivendo o tempo de todas as igrejas da Ásia juntas, no mesmo espaço. Como assim, pastor? Tem membro aqui da igreja de Laodiceia, no nosso meio aqui. Pastor, que acusação é essa? É verdade, irmãos. Tem membro aqui da igreja de Filadélfia, tem membro aqui da igreja de Sardes, tem membro aqui da igreja de Éfeso, tem membro aqui da igreja de Esmirna, tem membro aqui das 7 igrejas. Pastor, mas não era? Também encaixa-se como era. As primeiras eras, as dificuldades, o evangelho sendo avançado. Então eu quero aqui me deter com você, com algumas qualidades e falta dessas igrejas e a aplicação, conforme o Senhor me deu aqui, para esse tempo. Vamos começar pela igreja de Éfeso. Vamos lá, para Éfeso. Apocalipse capítulo 2, vamos lá. É a primeira igreja, a igreja de Éfeso. O Senhor já fala ali, através de João, ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais, ou 7 candeeiros de ouro. O Senhor diz: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, que não pode suportar os maus, e que pusesses à prova os que dizem apóstolos e não são, e o achasses mentirosos. Tens perseverança por causa do teu nome, por causa do meu nome, sofrestes e não desfalecestes. Versículo 3. Então as qualidades da igreja de Éfeso, eles trabalhavam. Ok? Está aqui, o texto mostra isso. Trabalho, labor, serviço, povo, sangue no olho, trabalhador, na causa do evangelho. Quando a gente fala nesse tipo de trabalho, não estamos falando do trabalho físico, onde você tem, né, o seu sustento e da sua família assegurado. Estamos falando de trabalhar na obra, no evangelho. Como hoje aqui pela manhã, eu estou trabalhando, os irmãos aqui também estão trabalhando, nós estamos trabalhando para servi-los na manhã de hoje. Então a igreja de Éfeso, eles tinham essa característica de trabalhadores incansáveis. Eles também eram perseverantes.
E eles também não suportavam homens maus. Eles colocavam, Marco, à prova essas pessoas. Eles tinham um senso de justiça. Eles eram incansáveis. E outra, uma característica que tem em poucos cristãos e em poucas igrejas: eles suportavam pressões. Um pouco mais abaixo vocês vão ver que mesmo na pressão, eles confirmavam o seu chamamento. E ainda acima de tudo, dessas 6 características, vem a 7ª agora: eles combatiam as falsas doutrinas. Uau! Que igreja, pastor? Eu sou membro dessa igreja. Tá bom, irmãos. Ah, eu sou da igreja de Éfeso. Tá bom, meu irmão. Glória a Deus. Vê onde você se encaixa quando a gente vai falando delas, tá bom? Tá bom. Agora vamos às faltas dessa igreja. Versículo 4 em diante diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o quê? Oh, meu Deus. Deixou o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei sobre ti e removerei o teu lugar de candeeiro. Eu também tenho ao seu favor, aí, ó, ele combatendo, versículo número 6, as obras das falsas doutrinas, como por exemplo desse tal de Nicolau, os nicolaítas. Se você for lá em Atos capítulo 6, você vai ver quem é esse cara. Um diácono que foi eleito, né, para suprir as necessidades da igreja primitiva. E ele evoluiu aqui já no livro de Apocalipse, nesse trecho aqui, para uma doutrina. Os nicolaítas, quem é? Esses camaradas. Esses nicolaítas, meus irmãos, a igreja de Éfeso combatia, mas só que a falta da igreja estava no primeiro amor. O Senhor estava dizendo: olha, também verifique onde você está caindo. Quando você está caindo, você precisa entender. Uma ministração de muitos e muitos anos atrás, onde o meu primeiro pastor, ele falava: você precisa saber de onde você está caindo. Se é de cima de uma cadeira, se é de cima de um andaime, se é de uma escada, de onde você está caindo. E lembra quando eu disse no início sobre discernimento? O discernimento te faz entender exatamente de onde você está caindo. Hello? Pegou, irmãos? De onde é que você está caindo? O Senhor os convida a arrepender-se, a abandonar aquelas práticas. Senão, o lugar de candeeiro seria lhes removido. Mas com tudo isso, era uma igreja invejável, trabalhava. Só que eu quero dizer para você, não adianta nada você trabalhar, viu, querido? Não adianta nada você servir, viu, meu amado? Não adianta nada você estar servindo. Ah, mas eu estou servindo. Ah, mas eu estou na igreja. Ah, mas eu faço parte do diaconato. Ah, mas eu faço parte do presbitério. Ah, mas eu faço parte do grupo pastoral. Ah, mas eu faço parte das irmãs que faz a faxina. Ah, mas eu faço parte dos irmãos que visitam os hospitais. Ah, mas eu faço parte daquele povo que entrega um sopão na rua. Ah, mas eu faço parte do grupo de visita. Ah, mas eu faço parte daqueles que vão aos hospitais. Eu estou envolvido, eu estou fazendo, eu estou junto. Ah, eu estou trabalhando. Não adianta nada se você perder o primeiro amor. Absolutamente nada. Porque não há, meus queridos irmãos, trabalho que justifique a perca do primeiro amor. Nós estamos semelhante a uma geração que estamos esquecendo Jesus, semelhante ao texto bíblico da família de Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 41 a 46. Vamos para lá. Ô Jesus, esse relógio está muito rápido, Senhor.
Tá funcionando essa oração não, segura esse relógio aí, né? Vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo de número 41 ao 46, está dizendo sobre a família de Jesus. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. Não souberam seus pais, pensando, porém, que ele estivesse em sua companhia, foram a caminho de um dia, então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram para Jerusalém em busca dele, do menino. Passado 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Pastor, o que isso tem a ver com esse texto aí? Não adianta nada, meu querido, você trabalhar e perder Jesus. E não é inegável isso. Trabalhar para o Senhor Jesus é algo extraordinário, é muito gostoso, é muito bom. Isso para nós é como se fosse uma festa, principalmente até mesmo nos dias de conferência. Olha que festona! De congresso, olha que festona! De inauguração, olha que festona! Isso para nós é o ápice, irmãos. Nós estamos envolvidos. Mas não adianta nada você fazer tudo que você faz, esses trabalhos relevantes, e perder Jesus em meio à festa. Como pode perder Jesus em meio à festa? Perder Jesus na igreja. Pasme, meu irmão, mas a igreja vai ser surpreendente para muita gente quando Jesus voltar, onde muita gente acha que é salvo e não é. E ele vai notar que ele perdeu tempo esse tempo todo. Ficou até redundante. Ele vai notar que perdeu tempo esse tempo todo. Já pensou, irmãos, 30 e poucos anos de crente, e não for arrebatado, não for embora, não ter a minha vida segura em Deus. Pastor, 37, 38, 39 anos, 40 anos, 45, perdidos. Irmãos, esse é o risco que nós corremos, de perder Jesus em meio à festa. Então tome muito cuidado com o que você faz, como você faz, para quem você faz. Porque esse labor todo pode estar fazendo você esquecer do seu primeiro amor. Do tempo onde você dobrava o seu joelho. Que hoje em dia nem isso mais acontece. Quando ora, confunde as orações. Como, pastor? Você não tem aquela oração? Aquele jargão evangélico, aquele praxe de oração. Como é que você ora para almoçar? Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado pela provisão. É assim, mais ou menos nesse teor? Mas tem alguns de nós que está tão fora de sintonia, sem discernimento algum, irmãos, que a gente está orando as orações erradas. Como é que você vai orar para dormir, se é que você faz isso? Senhor, obrigado pelo dia, obrigado por tudo que aconteceu, obrigado, Senhor. Senhor, renova as minhas forças nesse meu descanso. Obrigado, Senhor, pela essa cama, obrigado pela família, obrigado por tudo. Não é assim? Essa deve ser o teor da sua oração, mais ou menos, para finalizar o seu dia. E como que é a oração de quando você levanta pela manhã? Senhor, obrigado pelo dia, porque eu estou respirando. Obrigado, Senhor, obrigado pelo trabalho, porque eu estou indo agora trabalhar. Mais ou menos esse é o teor da sua oração quando vai ao trabalho. Mas alguns de nós, irmãos, até têm essa questão de orar, mas ora de forma errada. Na hora de dormir, ele falou, Senhor, muito obrigado por esse alimento. Oh, meu Deus, não é essa oração, não.
confunde as orações. Isso é possível porque sua mente está fervilhando de coisa, meu irmão. O primeiro amor já não é mais visto. Você está engodado, envolvido por esse mundo, infelizmente. Você faz a coisa por fazer. Você mecaniza os seus movimentos. Infelizmente. Vivemos esse tempo, irmãos, de mecanização de tudo que a gente faz. A gente oferta por ofertar, dizima por dizimar, vem na igreja por vir, ora por orar. É tudo mecânico. E o primeiro amor se esvai. Amém, meus queridos? Quando faço essas coisas, ou seja, quando eu as faço por fazer, eu estou fazendo-a sem discernimento, faço sem perceber. Não mais faço por paixão ou por amor. Rotina. Eu sou um profissional de segurança, tenho uma empresa de segurança do trabalho, e eu estudo algumas estatísticas sobre o porquê os acidentes acontecem. Outro dia eu estava lendo uma estatística sobre acidente automobilístico, e a estatística de uma boa parte dos acidentes automobilísticos, por incrível que pareça, ele ocorre faltando de 10 a 20 quilômetros para chegar ao destino. De 10 a 20 quilômetros para chegar no destino, a pessoa se envolve num acidente. Moral da história, o porquê isso acontece? Porque as pessoas relaxam exatamente no momento que ainda não foi dada a ordem para relaxar. Elas relaxam, já está chegando, falta só mais um pouquinho. Principalmente quando você tem uns filhos parecendo aquele burro do Xereque. Está chegando? Está chegando? Pai, está chegando? Está chegando? Tá, daqui a pouco a gente chega. Está chegando. Aí você fala, está faltando só 10 quilômetros. Oh, graças a Deus. E aí você recebe talvez uma informação que ninguém lhe deu. Você se declarou a essa informação que você pode relaxar. E é nesse relaxo onde o acidente está à espreita. Quando você menos espera, quando você menos pensa, ele te surpreende. E nós, irmãos, seremos uma geração que vamos ser surpreendidos. Alguns surpreendidos de uma forma extraordinária e gloriosa. E outras vão ser surpreendidos, muito surpresos, para o lugar onde lhes reserva o futuro eterno. Eu penso comigo que o dia que nós chegarmos no céu, nós vamos ver tanta gente que a gente nunca pensou que estaria ali. Você aqui? Mas como? Não, você aqui não pode. Claro que pode, eu estou aqui. E também vamos ficar surpresos, onde vamos procurar fulano, irmão fulano, aquele irmão que profetizava, aquele irmão que revelava até o CPF, o RG. Cadê ele? Meu Deus, onde está esse irmão? E ele não está lá. Por isso, irmãos, que a salvação é maravilhosa e ela é individual. Você tem que cuidar de você. Eu só simplesmente sou um orientador, um facilitador da sua vida, ministrando a palavra do Senhor, mas é você que tem que ter o seu vaso de santificação e honra. E outra, aqui, ó, nesse lugar, é o lugar mais fácil de você ser cristão. Ninguém vai questionar a sua identidade aqui. Eu entendo, conheço, reconheço, dou a mão à palmatória e digo, você de fato é crente. Tu é crente mesmo, irmão, você é uma benção.
Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Inquestionável a sua identidade aqui. Ninguém vai questionar isso. Mas sabe onde eu e você vai ser colocado à prova? Onde nós trabalhamos, onde não tem pastor Felipe, onde não tem pastor Zenilton, onde não tem fulano de tal, onde não tem Beltrano de tal, é só você e você mesmo. Como você é lá? Ô pastor, aí não dá. É aí, irmãos, onde a surpresa pode ser complicada para a gente. Só foi a primeira igreja. Tem agora a Esmirna. Pastor, o senhor vai falar das 7? Gostaria, né? Mas não sei. Esmirna, quais são as qualidades dela? Dificuldades conhecida pelo Senhor. Ela era rica, embora tudo mostrava que era uma igreja pobrezinha, mas o Senhor a tinha como rica. Ela estava sendo protegida o tempo todo pelo Senhor. E eles, irmãos, não deveriam temer nada. As faltas da igreja de Esmirna, não existiam faltas. O Senhor a reconhecia como uma igreja excelente, pelo contrário de muitas outras, embora isso não fosse visível para muitas pessoas, mas a igreja de Esmirna era totalmente protegida por Deus e nada e nem ninguém poderia desfazer isso. Era fidedigna. O Senhor Jesus estava declarando para todos saberem que eles eram vencedores em meio às dificuldades. Ainda assim, meus irmãos, eles não sofreriam o dano da segunda morte, porque de fato eles eram cristãos em toda a extensão da palavra. Embora isso talvez não fosse percebido. De repente, se nós fôssemos analisar as condições físicas da igreja, de repente é um casebre. Chovendo mais dentro do que fora. Se fôssemos analisar a condição física da igreja, era um local, talvez, onde a gente pudesse olhar com meio por cima dos ombros. Meu Deus, que visão é essa, esse irmão? Olha, que igrejinha feia, mal acabada. Não tem nem carpete que nem nós. Não tem nem filmagem que nem nós. Não tem nem tradutor que nem nós. Igrejinha chinfrinha. Mas era Esmirna. Talvez o pastor naquela dificuldade imensa, irmãos, até para não pagar o aluguel de repente, eu não sei. Mas ela rica. Rica. Jesus estava dizendo, vocês são ricos. Não, mas como que é rico com essa roupa? Vocês são ricos. Mas como que é rico com esse carro queimando óleo? Vocês são ricos. Os homens não conseguem compreender porque eles fazem uma alusão e entendimento de ser rico. É aquele cara abastado, cheio de dinheiro, arranca o seu cartão black, brown, o cartão yellow, seu cartão, que é os black, que é os poderosos, né? Até lá no aeroporto tem até um espaço black, irmãos. É mole? Se você tiver um cartão preto, você entra naquele espaço lá, ninguém te para. Você é VIP. E VIP no sentido literal da palavra, não é VIP vindo do interior do Paraná, não, é VIP. Cartãozão assim de alta credibilidade, sem limite, que nem aquele louvor daquela irmã lá que canta, como é o nome dela? Aline Barros, Sem Limites. Quando ela canta aquele louvor, sem limite, de repente seu cartão é esse, sem limites. Compra até um avião, se for o caso. Mas será que você é rico? Esmirna talvez não tinha nada disso, mas Jesus afirmava, vocês são ricos. Você vai ficar com o que Jesus diz de você ou com o que as pessoas dizem de você, meu irmão? Vocês são ricos. Pastor, mas quase que eu não consigo fechar o meu orçamento esse mês. Mas você é rico.
Pastor, olha, eu consegui botar à parte aqui as coisinhas, tem sido fiel no dízimo, tem sido fiel nas minhas ofertas. Não é uma grande oferta, mas é minha oferta, é a oferta que eu tenho, é a oferta que eu posso. Você é rico. Pastor, eu gostaria de ter 3 pares de sapato, mas só tenho um. Você é rico. Pastor, eu não tenho um carro do ano. Você é rico. Pastor, eu pago aluguel. Você é rico. Pastor, meu filho estuda na escola pública. Você é rico. Porque riqueza não se mensura porque você tem, pela sua conta bancária, meu irmão. É por aquilo que o Senhor diz ao seu respeito, por aquilo que o Senhor diz de você. Ele testifica, talvez as pessoas não testifiquem isso, mas Jesus testifica. Você é rico. Vamos lá para Pérgamo. Qualidade de Pérgamos. Essa igreja, ela realmente é um lugar difícil de habitar, né, irmãos? Eles estavam num local onde o Senhor conhecia e sabia que Pérgamo era um local difícil, onde Satanás habitava. Mas eles mantinham o nome, eles não negavam o nome do Senhor, eles não negavam a fé em meio à tribulação, em meio às dificuldades que eles estavam vivendo. E era um local dificílimo, onde Satanás habitava e operava. Eles estavam lá, firmes e fortes. Mas só que tinha algumas faltas. A igreja de Pérgamo, ela sustentava uma doutrina que o Senhor abominava. Qual era? A doutrina de Balaão. O irmão já até me olhou ali. Falei essa semana com ele sobre isso. Irmãos, eu posso lhe afirmar, com conhecimento de causa, que essa doutrina de Balaão, ela está de tal forma impregnada nas igrejas, e as pessoas nem têm noção disso. Em muitas igrejas, eu não vou falar o nome delas porque é antiético eu fazer isso, mas à medida que eu for falando aqui, você vai... Captei a vossa mensagem. Faça isso. Doutrina de Balaão, irmãos. Primeiramente, quem foi Balaão? Você sabia que Balaão é um símbolo de um profeta verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso profeta. Balaão é símbolo de falsidade ideológica. Falso profeta. Mas, sendo falso profeta, ele nunca errou uma profecia? Ah, não, pastor. Não. Eu vou sentar. Nunca errou uma profecia. Você pode até estar sendo direcionado por uma pessoa que é falsa profeta sem ter errado nenhuma profecia. Não entendi. Nós, domingo após domingo, sempre falamos sobre esse versículo aqui. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se engane. Aquilo que Deus falou, Ele há de cumprir. Já ouviu esse versículo? Quem disse ele? Balaão. Pastor, o senhor está me confundindo a cabeça toda. Pois é, meus irmãos. E tem gente que pode ser até um profeta na casa do Senhor, reconhecido como profeta ou profetiza, de repente falar determinadas coisas para você e aquilo não se cumprir. Não quer dizer que ela é falsa. Não quer dizer que ele é falso. Mas falso profeta, ele nem está lá na rua. Não estamos falando nem de feitiçaria aqui, tá certo, irmão? Estamos falando de igreja. Não tenho nada a ver com os feiticeiros. Não tem nada a ver com eles. Estamos falando de dentro da igreja. Quando a gente fala de Balaão, a gente não está falando de pessoas fora. Não estamos falando de quem está fora. Estamos falando de quem está dentro. E o Senhor tinha algeriza a igreja de Pérgamo, porque Pérgamo ele sustentava a doutrina de Balaão. E sustentar significa o quê? Dar suporte, agarrar, apoiar, reter, manter preso, patrocinar, ser participante.
E por que Balaão era falso? Pelo simples fato dele patrocinar e praticar a chamada idolatria religiosa, idolatria evangélica, idolatria de pessoas. E pegar até os seus dons e fazer comércio dele. Pegar os seus dons, aquilo que Deus deu a você, e faz comércio deles. Ganha com aquilo. O cara tem uma boa eloquência, uma boa palavra, conhece a palavra, mas eu só vou pregar na sua igreja se você me der tanto. Ah, não precisa você me dar tanto não, mas você tira uma ofertinha lá, até te força, bota um pixão lá e tal. Ou vende tantos CDs para mim. Ah, não é nem desse tempo, mas não vende mais CD, né, Juliana? Eu estou atrasado, irmãos. Estou bem atrasado, hein, Paulinha? Não vende mais CD. Mas tem que fazer um depósito antes, uma transferência. O TED. Não, TED não precisa ser TED. Faz um Pix mesmo. É mais rápido. Os caras comercializam. Paz, meus irmãos, na rede social você vê cada coisa, o cara até falando assim, olha, faça um Pix porque hoje eu vou subir um monte, eu vou orar por sua vida e Deus vai me dar a palavra que você precisa. Outros comercializam com seus materiaizinhos de campanha. Olha aqui, meu irmão, esse copozinho aqui, ó, baratinho, copinho do Verbo da Vida. Você pode tomar a água da vitória nesse copo. Ele só custa R$300. Mas tem esse copo aqui? Tem, mas não está à venda. Esse copo aqui é do pastor. Você entende o que é, irmãos? Comercializar o dom. Eles tinham isso, e é isso, irmãos, que acontece. Tem determinados locais que você precisa dar o seu tudo. Ou dá ou desce, irmão. Mas que tudo é esse? Não sei, o seu tudo, deu o seu tudo. Quanto você ganha? Eu ganho 20 mil. É isso aí. Ah, não, só vou dar 19. Não, é 20. Você ganha 20. Pegou, né? Vocês pegaram, né? Então tá bom, beleza. Tem outras que vende caixinhas, arrudinhas. Tem outras que vai batizar o povo, joga um monte de sal grosso para o povo pisar em cima, como se aquele sal grosso fosse tirar os demônios já deviam sair, já lá no início, porque quando você recebe Jesus, não tem demônio mais sobre a sua vida, acabou, já era, acabou, rompeu-se. Eu não preciso jogar uma mandinga mais num tanque batismal. Eu não preciso ficar vendendo avental para você, eu não preciso ficar vendendo o meu lenço aí para vocês, eu não preciso ficar fazendo isso não. Sabe o que é isso, meu irmão? Falta de conhecimento bíblico que as pessoas não estão tendo nos dias de hoje. E hoje estamos lotados de pessoas praticando esses atos, doutrinas de Balaão, literalmente em algumas igrejas e algumas até intrínsecas. Talvez elas nem tenham a doutrina, mas tem uns participantes igual Balaão, que vai orar pela Juliana. Deixa Deus usar a sua vida, Juliana. Você podia fazer uma ofertinha, né? Comercializa o dom, meu irmão. Comercializa o dom, literalmente. E aquilo que diz a palavra de Deus. Abra lá, que eu já estou encerrando aqui, que não vai dar para pregar mais, que o horário já avançou ali. Os irmãos não oraram muito para esse relógio parar. Vai lá em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Cadê 2 Pedro, meu Deus? Eu tinha isso aqui, 2 Pedro. Estava aqui. Achei. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, diz: mas houve também entre
o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Irmãos queridos, a gente vive um tempo onde os homens que se intitulam homens de Deus estão fazendo um estrago na vida das pessoas de uma maneira tão estarrecedora. E por ganância, olha só o versículo 3, por ganância farão de vocês negócio com palavras fingidas. Oh, mas você é uma bênção, Henrique. Você é um homem de Deus. Você é cheio da palavra. Oh, Henrique, hoje eu tive até um sonho com você. Teve nada, mentira. Mas ele começa a inventar. Olha, Henrique, você é um homem de Deus, cheio da palavra. Eu tive um sonho com você. Já viu esses caras que dá até aquelas entortadas? Já viu? O golpe está aí. Cai quem quer. Mas só que os pastores não pregam isso em muitos lugares. Sabe por quê? Isso não dá like. Isso não dá para se compartilhar. Isso não dá para se comentar. E tá aí, irmãos. Eles fazem das pessoas negócio com palavras fingidas. Para eles o juízo está lavrado há longo tempo, e ele não tarda, e a sua destruição não dorme. Sabe por quê? Porque existe um Deus. Os falsos profetas, irmãos, têm atuado de uma maneira tão grandiosa nesses últimos dias, de uma maneira tão sorrateira, meus irmãos, que tem nos preocupado. E eles, alguns, nem se preocupam mais em se esconder. E o que caracteriza esses camaradas? Como eu disse, o falso profeta está no meio, no nosso meio, como se o joio, juntamente com o trigo, estivesse. Mas vamos arrancar esse falso profeta? Não. Você acha que Deus está dormindo, irmão? Você acha que Deus está cochilando, não está vendo o que está acontecendo, meu irmão? Opa. Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo? Então, lá em Números 23, versículo 19, um jargão cristão que a gente usa, que eu já falei, caracteriza Balaão como um falso profeta porque ele se vendeu. Ele profetizava por dinheiro, havia um preço naquilo que ele fazia. Balaão se corrompeu, porque há uma corrupção no meio do povo. É uma pergunta que eu lhes faço. Por que há corrupção no meio do povo? Você pode perguntar isso para o seu irmão? Ô Juliana, por que há corrupção no meio do povo? Irmã Maria, por que há corrupção no meio do povo? Boa pergunta, né? Mas já parou para pensar? Por que existe corrupção? Marco. Por que existe corrupção no meio do povo, meu irmão? Vocês me olham com a cara de ué, irmãos. Sabe por que existe corrupção? Porque existe corruptores. Se você e eu entendesse o que é ser corruptor, você jamais corromperia um guarda que quer te multar porque você está sem cinto. Mas veja bem, a gente podia quebrar o seu galho. Ele está tentando te corromper. E se você entrar na vibe, se você entrar na pilha, se você entender o que ele está dizendo, você compra ele.
Sabe por que esses profetas eles têm espaço nos dias de hoje que a gente vive? Porque sempre tem gente interessada naquilo que eles estão falando. Uma vez eu pregando a palavra de Deus lá em Carapicuíba, isso me vem à mente aqui agora. Preguei a palavra, a igreja lotada, muita gente. Preguei a palavra, foi uma bênção e tal e tal. E eu tenho um costume de pregar a palavra, até não tem muito hoje, mas naquela época eu tinha esse costume. Eu liberava a palavra e estava liberado. Liberei a palavra sobre sua vida, você precisa crer naquilo que eu falei. E eu não preciso mais nem pôr a mão sobre você, a não ser que eu receba uma instrução para fazer isso. Você entende? Eu tenho isso comigo desde que eu comecei no ministério. Se Deus me instruir para impor as mãos, após uma ministração eu faço. Se Ele não me instruir, eu não faço. E essa época, e esse dia foi isso. Eu preguei a palavra, os irmãos receberam, e eu não impus as mãos sobre ninguém. Disse, irmãos, vocês estão abençoados pelo poder da palavra. Acreditem nisso que eu estou dizendo a vocês. Aí no final vem uma irmã, encosta lá próximo ao púlpito. E me olhando, e olhando ela, me olhando. Pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei, irmã, eu vou orar, vai. Aí eu orei por ela, tal, abençoei a vida dela. Aí no final ela vem com aquela pergunta. Deus não me mostrou nada, não? Eu olhei para ela. Não, irmã. E a pessoa sai decepcionada com você, irmão. Você entende isso? Eu preguei a palavra, eu acabei de pregar a palavra. Mas ela queria ouvir eu verbalizar alguma coisa. Eis que te digo mais e te digo ainda. Ela queria ouvir isso. As pessoas não se contentam com a palavra que está sendo liberada. Elas veem o Balaão e querem comprar ainda o que Balaão tem a oferecer. É por isso que existem esses camaradas. É por isso que isso se multiplica. Porque tem muita gente que quer comprar o que eles vendem. Mas quando você se propõe a pregar a palavra, possa ser que vai ficar você, sua esposa e assim de irmãos. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu digo assim, não é que está estourando muita gente. É 5 mesmo. 5. Porque, irmão, isso não dá ibope. Hoje as pessoas estão procurando coaches e não pastores. Você entende o que eu estou dizendo? Se nós não estamos vivendo o tempo e era das igrejas da Ásia, eu não sei o que nós estamos vivendo. Aí eu vou parar por aqui porque não dá mais tempo não. Já avançou demais. Fique em pé, irmão, por gentileza, um ministério de música, por favor.